Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar analisando uma leitura, né, com o paquímetro em polegada fracionária, né? O paquímetro em polegada fracionária, ele tem um detalhe interessante que é o seguinte, ele trabalha com a relação de resolução da polegada dividido em até 128 partes, né? Então a sua relação de resolução é 1/128. Ou seja, a menor leitura que ele consegue fazer precisamente é 1/128. O que isso significa? Significa que é a polegada, né? Ou seja, 25,4 milímetros dividido em até 128 partes, né? Então é essa característica que ele tem, né? Então se a gente for observar aqui no mostrador principal, a gente vai observar aqui que ele tem indicação 0, 1, 2 e assim sucessivamente. E o que isso significa? Do 0 para o 1, a gente tem 1 polegada. Ou seja, se é 1 polegada, significa que a gente já tem aqui 25,4 milímetros. Do 1 para o 2, a gente tem mais 1 polegada. Ou seja, mais 25,4 milímetros. Então, se a gente for analisar do 0, significa que até o 2 aqui a gente já tem 2 polegadas, né? Ou seja, 25,4 multiplicado por 2, que vai dar 50,8 milímetros. Então, essa lógica ela segue sucessivamente com a capacidade, né, do tamanho aí do paquímetro, né, que você está utilizando. Beleza? Agora, a questão das divisões, onde é que elas estão contidas? Se a gente fosse levar em consideração que esse paquímetro ele tivesse, não tivesse essas divisões entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2 e assim sucessivamente, e tivesse só o 0 aqui no nônio, né? Ou seja, só essa marcação aqui significa que ele só conseguiria medir precisamente a cada 1 polegada, né? Então isso seria a resolução dele. Então o que acontece? Primeiro passo, a polegada ela foi dividida em 16 partes no mostrador principal, né? Então se você tivesse apenas o 0 no nônio, significaria que você conseguiria medir precisamente a polegada, né? Ou seja, 25,4 milímetros dividido em até 16 partes, né? Ou seja, a gente teria uma relação aí de 1 por 16, né? Ou seja, seria a menor medida que a gente conseguiria ter aí com precisão. Essa medida 1 por 16, ela seria justamente a primeira divisão aqui, a primeira indicação aqui, nesse traço aqui. Então, se a gente fosse verificar na sequência, a gente teria 2,16, 3,16 e iria até chegar em 1 polegada que daria 16 por 16, né? Ou seja, simplificando, daria 1 polegada, né? Só que a gente tem mais divisões aqui no nônio, ou seja, tem 8 divisões no nônio. Então, o que é que isso acontece? Cada uma dessas divisões elas estão contidas, deixa eu apagar aqui, ampliar aqui. Então, o que é que a gente tem? Essas 8 divisões que estão aqui no nônio, elas estão contidas em cada uma dessas divisões aqui do mostrador principal, né? Então, a gente tem aqui 8 mais 8 vai dar 16 e vai assim até chegar na última divisão aqui, né, que caracteriza uma polegada. Então, quantas divisões a gente tem aqui? Como eu falei, a gente tem 16. Então, como a gente tem 8 aqui no nônio, significa que a gente tem aqui a relação de 16 multiplicado por 8, que vai dar igual a 128, que é justamente a resolução do paquímetro, né, aqui de a polegada fracionária. Então, como ele mede até 128 partes, essa é a lógica que ele tem de resolução. A leitura, né, o que é que a gente tem que observar aqui na leitura? A leitura do paquímetro de polegada fracionária ela é bem simples, né? Algumas pessoas acabam se confundindo, mas ela é bem simples. Se a gente sabe que cada divisão dessa daqui do mostrador principal é como se tivesse essas 8 aqui contidas no nônio, então significa que a gente só precisa multiplicar 8 pela quantidade de divisões que ultrapassou no mostrador principal. Então, se a gente for observar aqui, a gente tem que verificar o 0, onde é que ele está localizado. Então, ele já ultrapassou essa divisão aqui. Que divisão é essa? Como aqui essa divisão aqui maior ela caracteriza metade, ou seja, 8, né, já que é o total 16, então aqui ele já passou 8, 9, 10, 11 e o 12. Né? Então, ele já passou o 12 e está antes do 13. Né? Então, significa que ele já passou 12 divisões. Só que eu não vou colocar lá 12. Eu tenho que colocar 12 multiplicado por 8. Esses 8 da onde? Daqui do nônio. Então, se a gente fizer a multiplicação
de 12 por 8, a gente vai chegar aí ao total de 96. Né? Então, nesse caso aqui, vou apagar aqui, colocar aqui, a gente vai ter aí 96. Só que aí não é a informação final. Por que não é a informação final? A gente tem que verificar aqui no nônio onde é que ele está coincidindo. Se o valor que ele tivesse coincidindo, eu vou apagar aqui para ficar melhor. Se o valor que ele tivesse coincidindo fosse o zero, ou seja, se o zero ele tivesse nessa linha aqui, se ele tivesse nessa linha aqui, aí já encerraria a leitura. Ou seja, ele teria 96/128. Quando os valores do numerador e denominador forem par, a gente pode ir simplificando. Então, nesse caso aqui, se fosse o zero coincidindo aqui, a gente fecharia aqui, só que não é isso que está acontecendo. Se a gente for observar, essa linha aqui é a que está coincidindo. Então, a gente vai ter o 96 guardado, mais a coincidência do nônio. Então, ele está coincidindo aqui ó, na primeira, segundo, terceiro traço. Então, a gente vai ter 96 aí mais 3. Que vai nos dar o total aí de 99. Então, aí a gente coloca na base 128, né, que é a relação de resolução dele, e aí encerra aqui a leitura. Então, ele tem 99, 128 avos de polegada. Dá para simplificar? Não dá, porque a gente não tem base, numerador e denominador par. Né? Então, aí realmente é a leitura em polegada fracionária desse paquímetro. Tá bom? Então, o valor, a linha que está coincidindo é essa. A gente verifica o zero, qual a divisão que o zero vai estar ultrapassando, multiplica por 8 e soma com a coincidência. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!